Menopausa e sono, mulher. Ah, meu Deus. Você de repente se pega acordando à noite, não consegue mais dormir. Essa insônia, ela piorou de repente. Não, é engraçado como você já dormia mal, mas você está dormindo muito pior. Você está chegando na menopausa e está sentindo tudo isso, essas mudanças repentinas. Além da insônia, você pode estar sentindo mais irritabilidade, mais cansaço, você pode estar sentindo perda de libido, você pode estar sentindo ressecamento vaginal, uma série de coisas. Por isso a gente está aqui para falar de menopausa e eu vim, como eu não quero que ninguém durma, eu vim com a cor do sol dessa vez, amarelo, não. Eu vou chamar a doutora Luciane de Mello. Ela é médica, pneumologista, especialista em medicina do sono. Ela tem mestrado e doutorado em medicina do sono pela Unifesp, é médica do Instituto do Sono e a gente vai falar sobre isso aqui porque é um sintoma que afeta muitas mulheres, a insônia. Ela vai explicar o porquê afeta tantas mulheres, o porquê que tantas mulheres têm insônia, qual o hormônio que cai e como a gente pode equilibrar isso. Deixa eu falar com ela. Ela entra como especialistas do participante. Então, doutora Luciane já está entrando para explicar tudo. Eu gostaria que vocês fossem fazendo as perguntas, tá? Porque a gente tem que trabalhar na parceria aqui. Oi, doutora, tudo bem? Oi, como vai? Tudo bem, Maria Cândido? Prazer enorme estar aqui hoje com essa oportunidade de conversar com vocês. Que bom. Prazer enorme estar com você, porque muita mulher está com muito problema de insônia, está chegando aí na menopausa, né, doutora Luciane? Às vezes na perimenopausa, ou já passou, tá na pós-menopausa e a insônia não passa. Por quê? O que que acontece? Quais hormônios caem? Você pode explicar isso pra gente? Pois bem, querida, então vamos lá. Primeiro que esse tema é muito interessante. Eu acabei de assistir uma live, né, anterior falando exatamente sobre esse momento difícil. Nossa, né? Falando sobre medicações novas, são bastante interessantes, mas basicamente o que acontece é que a mulher tem uma característica muito diferente do homem. E é bem interessante que a gente entenda que o sono do homem é diferente do da mulher. Nós temos Sim. características diferentes, situações de vida diferentes, e a própria desenvolvimento, né, e das alterações de distúrbios do sono acontecem diferente para os dois sexos. O homem ele vem de uma forma crescente e piorando o perfil respiratório, né? Ele vai roncar um pouco mais, ele vai ter uma flacidez de via aérea mais importante, ele não tem tanto processo de insônia como a mulher de forma geral. E a mulher, ela é absolutamente gerida, né, ou gerenciada pelos hormônios em todas as fases da vida. Sim. Então a gente vai vendo toda uma diferença em relação à jovem, à menarca, à adulta, à gestante, que é fantástico esse período de gestante, a adulta, e nosso processo, né, culmina e faz uma total diferença na vida da mulher quando a gente perde os hormônios. E esse momento ele é muito brusco, ele é muito abrupto. Tudo bem que a gente tem o pródromo, né, que é o climatério, mas a perda hormonal ela é muito marcada para a mulher. E são os hormônios femininos que nos seguram, que nos mantêm rígidas, que mantêm a nossa via aérea firme, que mantém, né, a situação nossa mais estável. Tudo bem que nós oscilamos de acordo com os hormônios, mas em relação ao sono, a gente começa a ter, inclusive, sintomas relacionados à insônia, essa instabilidade do sono, muito referente à menopausa. Tem mulheres que têm um sono fantástico até o climatério e menopausa. Depois disso, a situação fica muito diferente. Sim. E o que a gente normalmente define é que nós somos diferentes em termos corporais, nós somos diferentes em termos de aumento de gordura. Normalmente a mulher ela tem um perfil, distribuição de gordura diferente do homem. Então, nós temos várias diferenças físicas, e essas diferenças físicas fazem exatamente a gente ter, né, esses processos, o processo mais agudo na mulher, quando a gente simplesmente perde. Os Então, nossos doutora, hormônios vão embora. qual que é o hormônio
principal, a gente tem o estrogênio, que é o hormônio principal, né? Que vai deixar de ser fabricado pelos ovários, mas a progesterona, também. que é o grande responsável pelo sono, né? Que é quando, não sei se eu estou falando certo, mas quando a gente fica grávida, as mulheres que passaram por uma gravidez, essa progesterona aumenta e você tem muito sono. É quando ela cai aí nesse período de menopausa, quando a mulher entra definitivamente na menopausa, a progesterona vai lá embaixo. E isso faz com que ela tenha mais insônia? É isso? Na realidade, não. São processos um pouquinho diferentes. Não é só a progesterona. Hum, A progesterona, ela tem alguns efeitos em relação ao sono, mas o estrogênio também. Não é tá, só a progesterona. Então, tá. eles agem em situações diferentes, né? A progesterona, ela vai... os estudos mostram que ela pode estabilizar um pouquinho o centro ventilatório. Hum, No entanto, a gente sabe que também o estrogênio tem um efeito de estabilidade do sono. Tá certo. certo? Na gestante é um pouquinho diferente, porque nós temos um aumento dos dois de uma forma muito alta. Ele vai aumentando, 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 aumentando nesse processo da gestação. A gente tem os dois crescendo muito intensamente. Então, nós temos efeitos relacionados, inclusive, cada trimestre é diferente. O sono da Hum. mulher muda de acordo com os trimestres, porque a gente tem toda uma alteração fisiológica. Mas, assim, Na eles têm seus menopausa. efeitos e papéis. Têm os seus papéis. Tanto em relação à progesterona, que tem um efeito sobre o centro ventilatório, sobre alguns períodos do sono mais profundo, mas também o estrogênio é fundamental. E Né? Nós temos aí, ela os dois. perdendo esse estrogênio, sem fazer a reposição hormonal, as que não podem ou não querem, o que que acontece com essa mulher? Como ela dribla tudo isso? Pois bem, primeiro que a gente observa é que 6 anos antes, tem uns trabalhos mostrando o pré e pós da fragmentação do sono de uma mulher, é uma coisa impressionante. Parece que são duas pessoas completamente diferentes. O Então, pré o quando quê, você vê doutora? Desculpa, pré, porque eu não... pré e o pós-sono, desculpe, o pré-menopausa e o pós-menopausa. Tá. Então, quando você identifica, a gente olha o sono dessa mulher em gráfico, quando ela 6 anos antes alguns trabalhos mostram esse período de 6 anos antes e depois, alguns trabalhos 6 anos, outros um pouco mais ou um pouco menos, eles conseguem identificar isso com a polissonografia e mostram a diferença aberrante de como Hum. ela fragmenta depois desse período de menopausa, de como ela acorda mais, de como ela superficializa o sono. Parecem ou duas pessoas completamente diferentes. Sim, Então, a mulher antes da menopausa é absolutamente diferente da mulher pós-menopausa, sim. né, em relação a esse processo de sono. E a gente não tem só o sono, a gente tem também, não tem só o processo de insônia com a fragmentação. A mulher começa a roncar, Sim. absolutamente. Por quê? Porque nós começamos a ter características muito mais de um perfil de ganho ponderal, ganho de peso mais masculino. Os hormônios nos fazem engordar no quadril, Sim. concorda? A gente, antes da menopausa, a gente deixa o pescocinho super liso, né? Reduzido de tamanho, normal, pescoço magro, e a gente engorda em quadril, Hum. concorda? Então a gente não tem peito, a gente não tem. A cintura é mantida e a gente normalmente engorda em perna e quadril. Pós-menopausa, a gente chama de engordar em forma de maçã. Antes a gente engorda em forma de pera. Hum. Pós-menopausa em forma de maçã. Então a gente vai acumular mais gordura em relação ao peito, abdômen e pescoço. Então a gente começa a ter um depósito de gordura Hum. muito mais relacionada ao processo masculino. E isso faz com que a gente Inconsequentemente, ronque, tenha mais apneia, tudo isso. tudo isso. Então é muito comum a mulher chegar no consultório e dizer assim, doutor, eu nunca ronquei, estou roncando agora. Eu falei, Hum. eu sei, isso é uma situação que começa nessa fase. A média de ganho de peso da mulher é em torno de 10 Sim, quilos, média, na é isso menopausa. aí. Você imagina você ganhar esse peso em região de mama, abdômen e pescoço. E braços também. Tenho que colocar isso na lista, porque as minhas camisas, eu tenho que comprar camisas maiores, porque elas não passam. E eu É a tive um forma momento de aumento.
Eu antes, só parênteses, doutora, antes de entrar, né, quando eu estava na perimenopausa, eu comecei a estudar e percebi que eu teria que perder peso, porque seria mais difícil, eu estava com excesso de peso, não muito, mas estava com excesso de peso, seria muito difícil depois que eu entrasse na menopausa, em si. E aí eu perdi 14 quilos e mantive isso por uns Ótimo. 4 anos, 5 anos. Só que no ano passado eu ganhei 10 quilos e foi assim Terrível. não de Para parar. repente, mas assim, 500 gramas no mês, depois 700 gramas no outro, depois 1 quilo no outro e tal. Em um ano, eu já tava com 10 quilos a mais e agora uma luta para perder. Uma luta, luta, luta. É impressionante. É Isso porque muito eu não mais tô tão acima difícil. do peso. Mas uma mulher que já vem bem acima do peso e ela não, e ninguém fala para ela que vai ser mais difícil, ela precisa se preparar para essa fase, que esse é o Exatamente objetivo, né? isso. Mas o peso, então, vai influenciar no sono, não é isso? Também. Opa, como influencia. Você sabe que uma das coisas que eu mais faço hoje em dia, quando eu pego uma jovem ou alguém com menos de 40 anos que chega no consultório para me procurar por algum processo de sono, Hum. ou uma insônia, ou uma roncopatia, ou um processo relacionado à fragmentação do sono por alguma causa, eu já começo a dizer, que bom que você chegou agora. Vamos conversar sobre a sua menopausa? Hã? Vamos conversar só sobre a menopausa, porque eu preciso que você esteja bem, que bom que você chegou agora, para a gente poder fazer o controle de peso, para a gente poder te preparar para chegar numa fase que o seu ronco vai ser muito maior. Então, agora que você tem que tratar. Sim. Então, é muito E o que que ela deve interessante. fazer, então? Então, a gente tem essa baixa hormonal de estrogênio, de progesterona e outros hormônios aí envolvidos, mas a gente não tem. Se você não faz uma reposição, quando você faz uma reposição, melhora a insônia? Porque assim, eu faço reposição e minha insônia foi a única coisa que não melhorou. Nem sempre. Melhoram os fogachos, melhoram os sintomas que a gente chama de, né, vasculares, né, relacionados a esse processo da insônia, porque o fogacho ele pode durar muito tempo. O fogacho começa durante a noite, ele pode durar 15 minutos, ou Sim, eventualmente até mais. horários Então, são noturnos, né? eventos muito longos, e que ela acaba fazendo um processo de despertar. E por si só ela começa a fragmentar mais. Então ela pode fragmentar porque ela está com o processo de falsa, com ronco, eventualmente com a apneia do sono, que ela vai ter mais nessa fase, que ela vai ficando mais flácida. Normalmente o estrogênio ele mantém essa via aérea também rígida. E a gente perdendo o estrogênio, você fica com muito mais colapsabilidade da via aérea. Tá, Então a qual musculatura, via aérea? Qual via aérea? a via aérea normalmente é nós temos essa região que é uma região muscular que Hum, passa por trás da boca, né, que a gente chama de hum, orofaringe, né, que vai até a bifurcação para esôfago e pulmão. hum, A via aérea, ela é tanto para alimentação quanto para a respiração. Isso é um cano, é um tubo muscular. Eu não tenho osso, eu não tenho cartilagem, eu não tenho nada segurando essa via aérea. hum. É uma musculatura. E como a gente perde o estrogênio, esse estrogênio, habitualmente, ele faz essa firmeza. E a gente perde isso. Então, a via aérea que fica muito mais colapsável. Por isso que a maior parte das mulheres que entram em menopausa começam a roncar, mesmo magras muitas vezes. Então, Tá bom. é um processo que eventualmente acontece de uma forma muito comum. E associado ao ganho de peso, concorda que ela vai juntando situações. Sim. Então, o que a gente faz antes disso? A gente começa a fazer com que ela entenda a situação dela. Primeiro de tudo, se tiver que perder peso, é isso que você acabou de falar. Tem que se perder peso antes. Você tem que entrar na menopausa de uma forma que você já tenha uma vantagem. Atividade física, fundamental. Eu preciso controlar meu peso, mas ao mesmo tempo eu sei que os meus sintomas, até mesmo relacionados à menopausa, elas vão ter um pouco de melhora quando eu tenho uma atividade física regular. Hum. Alimentação adequada, isso tudo que se fala é exatamente ajuda. A gente precisa ajudar exatamente com esses processos. Eventualmente, se você puder fazer reposição hormonal, se tiver condição, e seu médico é que vai dizer isso, que faça. Então, assim, Hum. tudo que a gente pode fazer para melhorar a situação dela nessa fase mais difícil, a gente tenta fazer, para que ela já entre numa situação mais vantajosa. Porque a Sim. gente sabe que vai ser sempre mais difícil. Sempre. E para qualquer mulher.
Algumas nem tanto, né? Tem algumas que não sentem muito a menopausa, ótimo que tem gente assim. Mas Sim, tem outras ótimo que mesmo. morte. Nem o médico sabe ainda, né? Os médicos Qual não o sabem o que ter, motivo se é a disso? genética, se é o estilo de vida, se é a combinação dos dois. Ninguém sabe ainda, mas eu acho que com o tempo aí, umas décadas, sei lá, a gente vai conseguir A gente saber. Eu só não vou consegue identificar. Vou colocar um parênteses antes da gente falar da solução, do que você indica para essa mulher que está nessa fase, que a Cristina ela tá falando, a Cristina Gutierrez, ela pergunta: a menopausa tem início e fim? Como saber quando acabou? Então vamos lá, deixa eu te explicar, Cristina. A gente tem a perimenopausa, que pode durar uns 8 anos aí, por isso que tem muitas mulheres com 40 e pouco, sim, que começam a ter os sintomas, tá? Não é comum, né, doutora? Não é comum. Não. Mas a maioria é comum lá pelos 47, 48, mas você pode ter sintomas aí uns 8 anos antes. 50 anos é a idade média que a brasileira entra na menopausa. E o que é a menopausa? São 12 meses seguidos, depois de 12 meses De seguidos, amenorreia. sem, sem menstruação, você entra na menopausa. A partir deste dia, você está na pós-menopausa. Eu tenho 53 anos, entrei com 50 anos, eu estou 3 anos na pós-menopausa. A doutora vai poder me complementar, mas os médicos dizem que este período dura mais ou menos 10 anos. 10 anos. Mas tem muita mulher que está nos 20, 25 anos depois, na pós-menopausa, ainda tem sintoma. Então, doutora, você pode até me complementar se eu falei tudo certo. Não, exatamente isso. Tem pacientes de 70 anos que ainda sofrem de fogacho. É uma coisa muito louca, né? Que reclamam da irritabilidade, que o processo ainda. Ou seja, 10 anos é o que a gente, né, a maior parte, assim, a média. Mas tem mulheres que, mesmo depois disso, continuam se queixando de sintomas. Então, Óbvio que não é para todas. e a correlação ao sono? O que que essa mulher pode fazer? Pronto, estou chegando, estou na perimenopausa, estou lá nos 46, 47, não comecei a ter insônia ainda, nada, mas de repente estão me falando numa live que eu posso ter. O que que essa mulher deve fazer? E depois a mulher que já está. Pois bem, primeiro de tudo, cuidados prévios. Isso é fundamental. Se ela começar na menopausa com o processo de obesidade, aumento de peso, sedentária, já é péssimo. Até porque a gente sabe que algumas situações vão fazer com que ela melhore a condição de qualidade de sono. Uma delas é o fato de ela liberar endorfina na atividade física. Então, Sim. primeiro, controle de peso, qualidade de vida, controle alimentar. A gente sabe que algumas alimentações ajudam, inclusive se fala muito de alguns grãos, eventualmente o tofu, né, que é a soja. Isso tudo pode ser usado. Muitas vezes o fato dela fazer esse controle ajuda bastante, mas é muito importante que ela entenda o sono dela e, eventualmente, estude um pouco melhor o sono. O que a gente tem que definir? A mulher é muito diferente do homem, porque ela chega na sua frente reclamando de distúrbios do sono, mas ela não vai se sentir sonolenta, ela não vai dizer para mim que tem um processo de dificuldade de conexão, ela vai se sentir irritada, ela vai reclamar de agitação, ela vai reclamar de choro fácil. Eu nunca sei dizer qual o distúrbio do sono que ela está apresentando. E ela pode apresentar tanto a parte respiratória quanto o processo de insônia. Ela não tem, como o homem, uma coisa bem marcada. O homem que tem apneia do sono e chega aos 50 anos no meu consultório, ele chega com perfil de sonolência, fala pausada, histórico de ronco. A mulher não diz que ronca. É difícil você tirar essa informação. Então, é um outro perfil. Ela senta no consultório e diz assim: doutora, eu não estou dormindo bem. Eu estou irritada, eu acordo muito irritada, eu acordo cansada, eu estou mais deprimida, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. E aí você diz: fragmento o sono, eu acordo de madrugada, eu acordo muitas vezes à noite, eu faço muitas vezes xixi. Ela tem várias queixas. Você diz assim: pois bem, então vamos começar a entender o que você tem. Ela tem queixas e queixas muito diferentes do homem. Por isso que eu digo que são organismos completamente diferentes. E, normalmente, o que a gente faz é ter que estudar um pouco mais essa mulher para identificar qual é o problema de base dela. Se ela está fazendo o processo, se ela eventualmente está fazendo um processo respiratório
se ela está com associação com ronco, se ela está fragmentando, se ela tem um despertar ansioso, aquele despertar no meio da madrugada, que ela acorda muito cedo e não consegue dormir mais, se ela tem uma dificuldade de inicial, a gente tem que identificar. Muitas e muitas vezes, ela entra com queixa de insônia, e quando eu vou estudá-la melhor, eu vejo que ela tem muito mais um perfil apneico do que insônia. Muito Vou mais. aproveitar, olha, tem aqui uma pergunta do Menopausa Sem Vergonha. O ronco é sintoma de apneia ou não necessariamente? Não necessariamente. O ronco mostra que você tem uma via aérea que ela está menos retificada. O ronco é um sinal de alerta que pode ter alguma coisa alterada no seu sono. Mas ele não quer dizer que tenha uma apneia grave, ele não quer diretamente relacionado a uma apneia moderada, leve ou grave. Ele é um sinal de que sua via aérea está menos reta do que deveria estar. É um sinal de alerta que a gente tem que levar muito em consideração. Principalmente se, assim, tem algumas... E pior, só voltando um pouquinho, Maria Cândida, tem mulheres que já chegam, que têm um histórico prévio de ronco. E quando ela chega na menopausa, aquilo ali vai se acentuar muito mais. Então a gente tem que lembrar de perguntar, aliás, nos consultórios ginecológicos, que normalmente as colegas ginecologistas, elas são o clínico dessas mulheres. E é muito importante que a gente passe essa informação de que a gente tem que perguntar a saúde do sono desde sempre, porque é com elas que a mulher vai ficar a vida inteira. E muitas vezes a saúde do sono não é perguntado. A gente não é... O sono, a gente não é à toa que nós dormimos 1/3 da nossa vida. É porque muitas alterações metabólicas, muitas conexões, muita atividade cerebral é feita durante o sono, para que a gente possa ter um dia produtivo, para que a gente viva. Se eu não durmo, normalmente a gente tem um tempo de vida encurtado. Sim. Né? Cada vez mais as pessoas estudam o sono e eu fico muito feliz por isso e veem como é importante. É né? muito importante. Então, essa mulher, ela tem que perder peso antes da menopausa ou na Perder menopausa. peso. Chegar num peso saudável, não é loucura. Chegar no seu peso saudável que o médico lá, o exame dê que você tá ok. Certo? Primeiro diagnosticar o que ela tem, né? Primeiro diagnosticar, porque como eu te falei, ela pode ter vários distúrbios associados. A mulher especificamente, ela não me diz o que ela tem. A queixa dela é muito vasta. E é uma queixa de muita negação, ou ela não tem a sensação clara de que ela tem, por exemplo, uma apneia do sono. Ela sempre acha que tem insônia. E muitas vezes normalmente a gente se assusta com a mulher. Então, vamos lá. Se ela tiver que fazer um caderninho agora, doutora, caderninho do sono para chegar a você ou outra médica ou outro médico, ela tem que notar o quê? Se alguém reclama se ela ronca. Claro. Se ela começou a roncar, se ela se sente cansada ao acordar, se ela está mais irritada durante o dia, se ela tem alguma sonolência, porque a mulher nunca tem sonolência, mas se ela se senta, ela acaba cochilando, ela não percebe isso. Mas os outros percebem que ela está assim. Se ela tem sonolência, se ela está mais lentificada em termos de raciocínio, se a memória, ela tem mais alterações de memória, se ela está mais irritada, como eu falei, eventualmente a mulher entra num processo distímico, depressivo, eventualmente acontece muito isso. Então, todos esses sintomas são muito importantes, tá certo? O bruxismo tem alguma coisa a ver com esse canal que você falou, esse músculo que começa a ficar flácido? Que não tem a ver com estética? Não, normalmente não. O bruxismo tem outras causas, mas eventualmente ele pode acontecer muitas vezes com a apneia do sono também. Então, são esses sinais, né, que ela vai ter. E é muito importante que principalmente se ela começar a perceber uma dificuldade maior de manter o sono, acordar durante a noite e não conseguir mais iniciar o sono, ou não conseguir iniciar o sono com tanta facilidade, ou despertar no meio da noite e não conseguir dormir tão fácil, ou despertar muito cedo. Tudo isso são sinais de que o sono dela não está bom. E aí ela vai para um especialista. De preferência, para a mulher, a gente acaba precisando investigar um pouco mais, porque ela não tem um perfil tão claro. Até mesmo a apneia da mulher, ela é um pouco diferente da do homem.
ela eventualmente ela pode. A apneia do sono é o fechamento da via aérea, né? Que é Tá, que é como se ela não ela não respirasse, né? respirasse. Ela faz vários momentos de fechamento de via aérea durante o sono. Tem algumas mulheres que não têm nem queda de oxigenação tão importante quanto do homem. Então, são sinais que a gente acaba tendo que olhar a mulher com outros olhos. Eu não posso generalizar. A mulher é uma caixinha de surpresas, porque ela nunca ela tem sempre queixas um pouco diferentes das queixas do homem. Nós Ainda bem somos que a gente não especiais é até nisso. óbvia. A gente não é óbvia. A gente Nem não é isso. A gente óbvia. não é óbvia. Mas eu tô... Não. E aí normalmente a gente investiga e acaba Então, fazendo e qual é o exames exame? polissonográficos. A polissonografia. A polissonografia para a mulher eu acho bastante importante, uma vez que ela tem características diferentes da do homem. Então a gente acaba pedindo a polissonografia se a gente acha que aquele monte de queixas não são só de uma insônia. A gente descarta processos de apneia do sono porque ela não sente igual a apneia como o homem. Então, ela dificulta um pouco o diagnóstico. Então, a gente pede a polissonografia exatamente para descartar, para tentar entender qual é o processo de base. Óbvio, se ela tiver um processo de respiratório, o processo respiratório também faz ela despertar muitas vezes. Ela pode acordar com a sensação de taquicardia que ela acha que é um despertar ansioso ou por algum motivo. Então, tudo isso tem que ser investigado um pouquinho mais a fundo na mulher. E qual a especialidade, doutora? Porque você é pneumologista. Procurar um instituto de sono na sua cidade? Na realidade, assim, a medicina do sono ela é braço de várias especialidades. Eu sou especialista em medicina do sono também. Mas o especialista do sono ele pode ser otorrino, tem a especialidade da medicina do sono. O psiquiatra hoje tem a medicina do sono como especialidade. O neurologista tem a medicina do sono como especialidade. Eventualmente, hoje, inclusive a pediatria tem a medicina do sono como especialidade. Então, hoje a medicina do sono ela é um braço de várias especialidades. E você faz pós-graduação. É uma pós-graduação. E, eventualmente, é interessante que ela vá para um especialista. Por quê? É muito comum que, por conta desse monte de sintomas e dificuldades que a mulher tem, ela chegue para a gente já usando a medicação, uma medicação controlada. Eu vou lhe dizer que é muito comum que todas elas já cheguem, infelizmente, usando um derivado, um Zolpidem, um Zolpiclona. E para a gente conseguir desmamar, é uma loucura. Eu sei, eu posso dar um depoimento pessoal aqui. Eu fiquei acho que 10 anos, 12, viciada em Zolpidem, porque desliga rápido. E eu precisava, meio que eu tomava para viagem, porque eu viajava muito tempo e chegava no lugar, já tinha que começar a trabalhar e isso me facilitava a vida. Só que ninguém falava que isso é terrível, inclusive para a memória. Daí você chega na menopausa, tem esquecimentos, você tem problema de memória, e aí a coisa começa a bater. Você fala, meu Deus do céu. Né? Demorei acho que 1 ano para poder sair do Zolpidem, graças a Deus saí. Hoje, no nosso consultório de médico do sono especializado, o que a gente mais faz é desmame. O que eu faço de desmame, você não tem ideia. Porque isso é muito fácil você passar o maldito do Zolpidem, desculpe a expressão, porque para a gente é um terror. Porque eu demoro muito tempo para desmamar. Porque ele não tem só uma necessidade física, é psicológica. Você falou um negócio específico. Suas palavras foram: eu dormia em qualquer situação. O Zolpidem te faz dormir pendurada na porta. Você vai lá, bota um cabidinho e dorme. Então, qualquer local você vai dormir, independente do teu cansaço, da hora que você vai para a cama, do momento em que você está, isso cria uma dependência de só durmo se eu estiver com esse negócio. Exatamente. E aí você esquece como é dormir. Esse meu processo de aprender a dormir de novo,
Sabe aquele quando chega o sono, eu tinha esquecido, doutora, como que era aquilo, eu tinha medo. Eu ficava ansiosa, se eu não tinha o remédio, eu ficava ansiosíssima de viajar e ter esquecido o remédio, porque eu começava a tremer, assim, porque você fala, eu não vou conseguir dormir. Exatamente isso. Exatamente. Você Então, imagina a gente tentando tirar isso. Porque se esquece, a pessoa perde a noção do que é iniciar o sono sozinho. Porque esse medicamento ele faz um desligamento. Puf, desligou. E você desliga em qualquer lugar, concorda? sim. Ele faz isso. E não existe nenhuma medicação que crie este efeito. Não existe. Então não existe um substituto ideal. Não existe. Então você imagina eu tentando tirar uma medicação que faz esse puff, desligou, puff. Ninguém quer, Eu substituo né? por quê? Ninguém quer Ninguém deixar. quer. Ninguém quer. Exatamente. Eu vou te falar. Só vai querer na hora que você começa a esquecer tantas coisas, como, assim, eu entrei na menopausa e realmente vi que a minha memória piorou muito, além da defasagem hormonal e tudo, por causa do Zolpidem. Mas, Não, doutora, ele vamos faz lá. isso. Então, polissonografia. Polissonografia. Vai investir. Tá. Procura um Instituto do Sono, médicos qualificados que estejam. Isso tem no site, no Instituto do Sono do Brasil. Como que a pessoa pode chegar? Porque às vezes eu vejo a pessoa não sabe chegar a um médico, né? É interessante que você veja, por exemplo, tem alguns convênios, inclusive, que já têm a medicina do sono nas suas plataformas, né? Clínicas especializadas. Como a A sua, gente tem no Instituto, como a especialistas minha do sono. também. Eu sou Tá bom, especialista do sono, mas eu também sou do Instituto do Sono, eu sou pesquisadora e sou médica lá. entendi. De qualquer forma, é importante que se procure um especialista. E você hoje tem os especialistas, a gente forma muita gente. Eu sou da Associação Brasileira e a gente forma, a gente tem cursos de formação de médicos e não médicos, porque o sono ele é muito multiplural, ele é multiprofissional. Então, para você ter uma ideia, só na clínica eu trabalho com uma fono, eu trabalho com uma físio, eu trabalho com uma psicóloga, uma nutricionista, porque o sono ele é muito mais do que só você dormir. Então, Sim. tem várias situações que a gente tem que usar de outros profissionais. E existe essa pluralidade. Então, é muito interessante que você procure né? Hoje a gente tem um médico especialista. E, de preferência, hoje é tão fácil as pessoas entrarem nos currículos. Vários colegas, vários pacientes meus dizem, doutor, eu entrei no seu Lattes, eu vi o seu currículo, né? Acabei escolhendo. Então, é fácil de você achar o profissional. É Claro que a gente muito. tem os sítios, né? O Instituto do Sono é um deles, mas a gente tem outros centros de sono muito interessantes e que podem mostrar profissionais bons. O SUS tem algum atendimento com relação a sono ou ainda não? Olha, é um problema, porque eu já fiz parte do SUS e nós, no Instituto do Sono, durante muitos anos, olha que eu estou muitos anos nessa área, nós fazíamos atendimento pelo SUS, né? Mas acabou que isso foi extinto. Nós tínhamos um único laboratório que fazia, pela Fundação, pelo Instituto do Sono, fazíamos polissonografia para o SUS. Isso hoje não é uma realidade. Não existe centro de polissonografia no SUS. Nós temos lá na universidade, que eu também sou da universidade, eu sou professora lá da Unifesp, nós temos 2 leitos na neurologia que atende o SUS. Imagina o SUS, que mundo. Então, para a gente, é muito complicado fazer esse tipo de diagnóstico. O que a gente acaba usando é a poligrafia respiratória. Eu não vejo sono, eu vejo só a parte respiratória. Então, a gente acaba... Esses aparelhos portáteis são usados para a gente conseguir fazer diagnóstico de doenças graves, em pacientes que têm apneias muito graves, doentes... Mas o estudo do sono, né, da estrutura do sono, a gente não consegue fazer, porque a gente tem muito pouco leito. Eu vou te dizer que é muito setorizado, alguns estados têm, outros não, mas depende muito de prefeitura e depende muito da individualização. Então, eu tenho no Recife, com alguns grupos, eu tenho em Ribeirão, mas assim, pouquíssimos leitos, quase nenhum. Doutora, você falaria que se a pessoa fizer uma atividade física de cardio, né, que ela sue e tudo, isso vai melhorar o sono dela? Sim. Qualquer pessoa, se fizer 40 minutos, 1 hora de atividade física todos os dias, ela vai ter o sono. Eu sei que médico não gosta de falar porcentagem, É mas com difícil, certeza né? você pode afirmar que essa pessoa vai melhorar a qualidade do Pois sono. bem, melhora
muito. Por que que melhora muito? Primeiro, porque vai ter uma atividade, normalmente ele vai fazer durante... Eu sempre peço para que eles façam ao ar livre alguma atividade para eventualmente ter a claridade, entrar em contato com a luz. O sol é o nosso grande ciclador, né? A claridade. Então, de preferência, se você faz uma atividade física ao ar livre, você vai ter um benefício da claridade, não é verdade? Parou um pouquinho, mas Então, acho de que a certa doutora já está voltando. forma, um paciente meu ligou, desculpa. De qualquer forma, por mais que a gente esteja com coisa fechada, acaba aqui. Bem, então o que acontece? Sempre é benefício. A gente libera endorfina quando você faz atividade física aeróbica. E essa endorfina faz com que você tenha uma estabilidade de sono melhor à noite. E a atividade física, ela em qualquer horário ela é boa. Qualquer horário ela é boa. E aí, o que a gente orienta? O ideal é que se eu tenho um processo de dificuldade de início de sono, habitualmente eu tento evitar fazer atividade física muito próximo de dormir. Sim. Porque quando eu faço atividade física, eu aumento a minha temperatura corporal. E para eu induzir, um dos indutores de sono é a queda da temperatura corporal. Então, quando eu faço muito próximo de dormir, a tendência é eu até dormir melhor, mas eu vou demorar um bom tempo para a temperatura cair. Então, eu empurro o meu início de sono para frente, concorda? Tá certo? Desculpe a minha ignorância, quando falam para tomar um banho quente que te dá sono, tem alguma coisa a ver? Você está falando de temperatura cair, temperatura do corpo? Será que eu estou falando uma bobagem ou não? Pode falar se for bobagem, Não, doutora. eu não peguei a tua pergunta. Quando Sumiu falam a tua voz. para você tomar um banho quente para dormir, você está falando de baixar a temperatura. Sim, Mas sim. o De banho novo, quente não vai o baixar a banho temperatura. quente, na realidade, não baixa a temperatura. Até baixa, porque se você toma um banho morno, quente, você habitualmente tem uma temperatura que cai, você perde calor. Repara que quando você toma um banho muito frio, o que acontece? Você tem um certo aquecimento, você tem a sensação de calor depois que você sai do banho gelado. Concorda? Então, quando você toma um banho... Não, o banho gelado funciona dessa forma. Você sai do banho gelado, você acaba aquecendo um pouco mais, né? Existe esse efeito. Quando você toma um banho quente, normalmente você fica um pouco mais... A temperatura, você tem um pouco mais de perda de calor e você tem uma sensação mais confortável em relação à temperatura. Então, sim, funciona. O ideal é que a gente tenha sempre uma rotina de início de sono. Tá bom. Então, o ideal, sim, tomar um banho morno. Não é bem quente, mas um banho morno. Fazer uma rotina para você dizer para o cérebro, agora eu vou dormir. Então, tem algumas pacientes minhas que usam lavanda. A lavanda tem alguns trabalhos mostrando que ela tem um efeito também de calma, né? de indução de sono. Então, usar lavanda, tomar o leite quente, alguns processos em relação ao leite, que a gente sabe que existem, né, substâncias que podem ajudar nesse início. Então, tem alguns processos que a gente orienta. Doutora, quanto tempo antes nós devemos desligar as telas? Telas, pelo menos 2 horas. A gente orienta que pelo menos 2 horas. Com uma alimentação, pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. E sempre alimentação super leve, porque a gente vai ter problema em relação à digestão, né? A digestão ela é muito lentificada durante o sono. E se você come muito próximo de dormir, esquece, você não vai fazer digestão. Você vai ficar com aquele estômago cheio e que não vai deixar você dormir com tranquilidade. Então, alimentação leve, eventualmente horário para dormir e para acordar. Então, o ideal é que a gente tenha também o horário de acordar bem definido. Não é só o horário de dormir, é o horário de acordar. É que a gente tenha uma rotina. O cérebro funciona com rotina. Tela, ótimo. A história da tela é fantástica. A gente precisa pelo menos aí umas 2 horas sem tela para que você suavize e diga para o cérebro, agora eu vou dormir. Para que você tenha uma rotina de sono. Isso funciona bem. A primeira coisa que a gente faz é organizar a vida do indivíduo. Da mulher, principalmente. Para que ela comece a ter essa sensação de sono que você falou que não tinha, para que ela perceba isso, para que ela tenha esse processo de início de sono mais marcado. Né?
muitas vezes a gente tem muita. Isso já de cara funciona. Só de mudar alguns hábitos. Né? A vida da gente é mudar hábitos, né? A gente vive fazendo isso. Na Certo. medicina Então, do sono. ela vai chegando nesse período da menopausa, então ela tem que se preocupar com o ganho de peso, porque vai impactar no sono, vai impactar no ronco, vai impactar numa série de coisas. O Sim. ideal, se ela tá assim, tá com insônia e tudo, fazer uma polissonografia, procurar um médico especialista do Sim. sono, que vai dar o direcionamento para ela, mas algumas coisas ela pode fazer, que é baixar luz, de repente usar de óleos, lavanda, coisas para amenizar, de repente no próprio travesseiro e tudo, sem telas durante 2 horas, sem refeições, umas três. Copiosas, né? E álcool, doutora, álcool. O álcool tem a falsa impressão de que você dorme melhor, mas não dorme, não. O álcool é diretamente relacionado, quanto mais álcool, menos sono REM você tem. Né? A redução do sono REM tem a ver com dose de álcool. Quanto maior a dose, menor a quantidade de sono dos sonhos, que é o período que você eventualmente faz o sonho, né? Ele está com liberação total do sistema límbico, sonha com qualquer coisa, né? Que o cérebro queira fazer você sonhar, né? E ajustar. E o sono Agora, o que REM é onde você vai se restabelecer, é onde tem a maior liberação de hormônios e tudo isso, é isso? Não. Na realidade, o sono REM é um sono de organização de caixas. É um Tá. sono absolutamente ativo e que você libera o teu sistema límbico para aprender, para memorizar, né? É uma fase muito, muito, muito ativa do cérebro, mas que você não mexe um músculo. O sono REM, evolutivamente, o ser humano se desenvolveu para não... O ser humano e qualquer animal, todos os animais que têm sono REM, têm a absoluta ausência de movimento. A gente não mexe uma musculatura, porque senão a gente viveria os nossos sonhos. E como o cérebro está liberado para sonhar com qualquer coisa, a gente correria, mataria, cairia, se machucaria muito. Isso é um dos distúrbios do sono. Tem gente que está vivendo isso daí. Tem gente que está vivendo Imagino, saindo por imagino. aí. Saindo por aí. Tem pessoal maluco que está fazendo isso, doutora. Eu já Pois bem. descobri, então, aqui nessa live. Isso é um distúrbio. Isso é um distúrbio que a gente trata muito. O idoso eventualmente perde essa atonia e a gente recebe ele de braço quebrado, né? Com a senhorinha ou com o senhorzinho socado durante o meio da madrugada. Então, são movimentos muito bruscos, de fuga, de luta. Então, assim, o sono REM é para a gente não mexer. Mas a parte metabólica da glicose, do GH, dos hormônios, é no sono profundo, que é o N3. Inclusive, há poucos anos atrás, se descobriu que nesse sono é o sono de limpeza cerebral, né? Tá. E a gente Que chega chama o nesse sistema sono da glia. Como a gente chega nesse sono? Esse sono você habitualmente tem. Normalmente ele está mais concentrado na primeira metade da noite, que é o sono profundo, é onde você tem toda uma estabilidade ventilatória. As ondas são ondas longas, que a gente acha que essas ondas são ondas de limpeza cerebral. Existe um canal de limpeza cerebral que foi descoberto há pouco tempo e que ele está muito ativo, ele limpa o cérebro nessa fase. Inclusive tirando amiloides. O que está se descobrindo agora é que esse período de sono, esse sono profundo, ondas lentas, ele também, nele funciona a limpeza cerebral. Um dos sistemas de limpeza cerebral. Então, assim, tem coisas maravilhosas sendo descobertas. A gente está estudando muito, e tem muita gente estudando sono, porque a gente precisa dormir para poder viver. Se a gente não dormir, o ser humano morre, qualquer animal morre. Né? Tem algumas experiências mostrando que ratinho, se eu privo o ratinho de sono 3 dias, ele morre em hipertermia no 3º dia. Então, normalmente não existe, a gente tem que dormir. E não ter culpa, né? Porque está dormindo, né? Porque está dormindo. Doutora, culpa. Então, para começar amanhã, gente, mulherada e os homens que estão aqui, mas principalmente as mulheres que estão nessa fase aí, exercício vai ter que fazer. Eu também não sou a grande fã do exercício, quer dizer, eu sou fã do que o exercício proporciona. Mas muitas vezes eu também, até o Dr. Drauzio Varela falou que ele sente, não tem vontade às vezes. Então eu me sinto livre ele é um para falar. exemplo espetacular, ele é um exemplo muito maravilhoso, então, ele é maravilhoso. Mas se até ele vai lá correr, então não adianta, chegou a hora que a gente precisa mesmo
tomar né, agarrar aí a nossa vida, se tornar um paciente ativo e tomar o controle de tudo, porque não adianta chegar também aí, né, doutora, no consultório e não fazer nada, né? Você vai falar, faz isso, a pessoa bebe antes de dormir, come pra caramba de dormir, não faz Usa nenhum tela, exercício, cada entendeu? hora dorme num horário diferente. Então, assim, não tem médico que salve isso, nem o Não, médico que você pagar, nem for para os Estados Unidos, nem para qualquer lugar do não mundo, não existe, tem. não existe, não Não existe. vai E é muito acontecer. importante que, assim, quando a gente precisa medicar, a gente medica. Mas nós, médicos do sono, acabamos fazendo mais o inverso. A gente acaba desmamando mais do que medicando. Mas, claro, todos nós temos habilidade de medicação. E as medicações são várias. A gente tenta sempre usar a que menos vai ter dependência, usar o mais, eventualmente, o mais natural possível. Eu mudo os hábitos, eu ajusto. Muitas vezes faz essa terapia comportamental, que hoje existe a terapia para insônia, que é muito importante, que é um nível de tratamento nível 1, internacionalmente defendido e debatido. E, obviamente, quando precisa medicar, a gente medica. Se essa mulher precisa tomar os hormônios e pode e quer, ótimo. Né? Normalmente, ela melhora a condição sintomática, de sintomas. Né? Óbvio que o sono, muitas vezes, não vai dentro disso. Eu preciso trabalhar o sono dela de uma forma um pouquinho diferente e ver e tratar o que eu puder tratar para que ela durma melhor. Então, assim, tem muita coisa para fazer. O que a gente precisa é que ela entenda um pouco e que chegue para Isso. ser tratada. Então tá tudo na falta de informação, aí que tá. Então, assim, a gente Muito. precisa dar informação para essa mulher, ela tomar conta da vida dela neste momento da vida Claro, e claro. perceber algumas mudanças que ela tem que fazer. Porque agora que ela tem... Aliás, ela já Já devia ter devia, feito, né? né? Mas geralmente não fizemos e a gente tá aqui. Então, assim, não é que a menopausa é horrível, ela pode, Não, tem muitos sintomas que são ruins mesmo, mas a gente tem algumas ferramentas para melhorar, né? Até tá surgindo um ar-condicionado, você já viu isso? É claro que é muito no hall do privilégio ainda, mas um ar-condicionado que vai estar conectado. A gente vai ter um relógio e a mulher, quando ela estiver suando ou quando ela estiver com muito calor, né, a baixa temperatura muito temperatura. quente, ele vai acionar o ar-condicionado no quarto, né? Então, esse ar-condicionado ele já vai estar organizado para o calor dessa mulher na menopausa. Já estão criando até isso. Mas para isso precisa de dinheiro para pagar, né, doutora? Então, Você é sabe, melhor a gente fazer exercício e claro. trabalhar outras coisas antes É, de comprar tantas coisas. alguns pesquisadores dizem que a temperatura ideal para a gente dormir é 18 graus, né? Pesquisadores Ah, então, isso é bom. internacionais Isso é uma boa. colocam isso em torno de 18 graus, que é a temperatura para, de certa forma, a gente dormir com mais conforto. Então você vai ter cada vez mais pacientes aí, porque com o aquecimento global você sabe que a gente vai Pois morrer bem, no eu vou te calor. falar, é uma coisa que preocupa demais, demais. Então, assim, porque a gente está falando aqui, isso que eu falando, num nível de privilégio, que tem um ar-condicionado e tudo, mas as pessoas, elas não dormem sozinhas, elas não podem, né? Elas dormem com outras pessoas, às vezes com filho, todo mundo dormindo junto, e aí as pessoas falam e tudo isso atrapalha o Claro, sono, né? Falaram claro. aqui de dormir sozinha, né? De, às vezes, quartos separados, tudo. Quem pode fazer isso é indicado, doutora? Sem preconceito, Maria Cândida, sem preconceito. Eu acho fantástico. Digo muito para as minhas pacientes assim: não tenha preconceito. Se tiver que dormir separado do companheiro que seja, que durma. Você pode fazer o que você quiser, mas depois vai cada um para sua cama, porque muitos não conseguem dormir acompanhados e acabam ficando muito à mercê do parceiro. Então, chega muito, eventualmente, homem ou mulheres com problemas de sono. Você pergunta, e como é que é? Você dorme com quem? A gente faz uma anamnese muito completa em relação a hábitos. E o que você acha que dificulta você dormir? Meu marido ronca muito. Ou a minha Isso mulher ronca. é. Mas geralmente é o marido, né, doutora? Que ronca Pois bem, muito. mas a mulher também, tá? Já peguei homens que Não, vieram reclamar para mim. Mas não, isso aí eu é uma, tenho é uma... tido. Eu também pensei que eu não. Quando você fala de roncar, eu me vejo muito nesse papel porque eu tenho sido informada que eu estou roncando um pouco. E é uma coisa que eu Todas não. nós. Pós-menopausa.
Eu tenho sido informada isso. Eu falei, eu não ronco. Aí eu ronca. Aí eu falei, você grava. Aí você pega o gravador, um dia você grava. Minha amiga Paola falou, eu tô roncando. Eu falei, você grava. Até que eu ouvi o ronco, eu falei, você não pegou na Não sou internet? eu, Sou não sou eu. eu, não sou É, eu, essa aí então, não sou então eu. a gente tem um, né? A gente fala, não, não sou eu, mas isso vai acontecer. E essa estrutura, que como a gente fortalece essa estrutura? Olha, eu vou te dizer que a gente tem hoje técnicas que foram desenvolvidas até pelo Brasil, a gente tem muitas coisas interessantes, nós temos aí, produzimos muita ciência. De qualquer forma, nós temos hoje a gente tem fonoterapia. Hum, As fonoaudiólogas hoje estão se formando em sono também. Como eu te falei, que o sono é multi. ótimo. Então, há alguns anos atrás, uma fono resolveu, por conta de um processo. É interessante a história porque ela foi estudar a mudança da via aérea através de um sopro, de um instrumento de sopro na Austrália. Hum, Chama-se didgeridoo. Esse didgeridoo foi publicado na Austrália que pessoas que eventualmente faziam esse didgeridoo paravam de roncar ou melhoravam a condição de apneia do sono. E esta mulher, né, ela foi estudar por quê? E aí começou a estudar musculatura para enrijecimento para melhorar a condição ventilatória. E a partir daí, isso virou técnica. Então, hoje, a fonoaudiologia para sono, ela é muito interessante. Inclusive, elas fazem exercícios ventilatórios para firmar a musculatura de via aérea. gostaria de fazer isso, porque aquelas ginásticas faciais eu não sei se ajudam, porque elas tratam de papada e tudo. Até a gente vai fazer a Não, live agora com a para a doutora. via aérea. É É pra para a via via aérea. aérea, né? É Não tem muito, nada a ver com. é muito interessante. Só que é o problema, é músculo, treino muscular. Parou, pluf, acabou. Então você tem que manter o exercício, aquela história, de novo, o exercício Tem que fazer exercício para assoalho pélvico para não ter escape de para xixi. músculo. Precisa fazer exercício aqui para não roncar. Precisa fazer skincare, porque para a pele A pele ficar fica ressecada. lisinha. Nossa, doutora, meu Deus do céu, hein? Mas vale Vamos. a pena, Maria Cândido, sabe por quê? Eu Hum, costumo dizer para as minhas pacientes que nós estamos no meio da nossa isso, vida. Nós é isso. vamos viver Isso, 50 anos a mais. Então, eu isso aí. Vale a cheguei pena no meio começar. agora. Vamos Vale a começar. pena fazer. Então, é um super estímulo. Você não está É acabando isso sua aí. vida, não. São 50 anos para frente. É isso aí, doutora. Luciane de Mello, muito obrigada. Médica pneumologista, especialista em medicina do sono, mestrado e doutorado em medicina do sono pela Unifesp, médica do Instituto do Sono, esteve aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram e também, se você quiser, deixar gravado no seu, do Especialistas do Sono, tá, Te doutora? agradeço. E também no Menopausa Sem Fronteiras, que é um outro canal que eu tô abrindo para ficar todas essas lives e tudo isso, pra gente separar os assuntos de menopausa aí dos assuntos do Maria Cândida TV, para começar a ter um pouco de Um separação. pouco de Mas muito separação. obrigado nessa Semana Mundial da Menopausa. A gente tem um pouco de luz aí. Às vezes as pessoas pegaram assim um pouquinho da live, mas um pouquinho que pega já aprende um pouco, já tá, Aprende, já pega. né? Depois compartilhem a live, compartilhe com a amiga que fala que tem insônia, que não dorme e tudo. Às vezes é uma pequena dica que ajuda a pessoa a melhorar assim e mudar a vida dela, né? Pelo menos uma Lógico. É parte. por isso que a gente está Doutora, muito aqui, né? obrigado. Para orientar. Obrigada, Prazer. oportunidade maravilhosa. Tudo de Obrigada, bom, querida. viu? Tudo de Até bom para mais. você. Tchau. Tchau. E, gente, eu vou 5 minutinhos, vou tomar uma água, vou até o banheiro e 9 horas a gente volta com menopausa e pele com a doutora Ana Lúcia Récio. Até mais.